Ela entrou num quartel do exército português aos 18 anos e saiu de lá sem vida. Ana Rita Lucas não estava numa atividade clandestina, não estava a desafiar a morte por adrenalina, não estava numa brincadeira sem regras. Ela estava a cumprir o Dia da Defesa Nacional, uma obrigação legal do Estado português, dentro de uma instituição militar, com equipamento preparado, com responsáveis no local, com a promessa básica de que tudo estava seguro. Ana Rita subiu à plataforma de um slide. Foi presa ao sistema, confiou, e durante a descida, o cabo cedeu. Ela caiu. Morreu no mesmo dia. E anos depois, mesmo com perícias a apontarem falhas no equipamento, os militares acusados foram absolvidos. Então a pergunta é simples: foi acidente ou falha do Estado? Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Em junho de 2026, o Brasil viveu um pesadelo que trouxe esta pergunta de volta. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tinha 21 anos. Ela foi a uma atividade de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. Era para ser uma experiência extrema, controlada, acompanhada por pessoas que deviam saber exatamente o que estavam a fazer. Mas, segundo a imprensa brasileira, Maria Eduarda foi lançada de uma ponte sem estar presa à corda de segurança. A queda foi fatal. E o choque não veio apenas da morte. Veio da pergunta que qualquer pessoa faria ao ver uma tragédia assim. Quem verificou? Quem autorizou? Quem tinha a responsabilidade de garantir que tudo estava preso antes de alguém ser lançado no vazio? Este vídeo não é sobre Maria Eduarda, mas o caso dela serve como espelho, porque Portugal já tinha vivido uma tragédia com a mesma sombra por trás. Só que no caso português, havia uma diferença ainda mais pesada. Ana Rita Lucas não estava numa ponte, não estava numa atividade privada, não estava numa empresa de aventura. Estava dentro de um quartel, num evento oficial, organizado no âmbito de uma obrigação legal do Estado português. E quando uma morte acontece dentro de uma estrutura pública, a pergunta ganha outro peso, porque já não se trata apenas de um erro técnico, trata-se de confiança, confiança numa instituição, confiança num equipamento, confiança em pessoas que tinham a obrigação de garantir que uma jovem voltaria para casa. Ana Rita Lucas tinha 18 anos, era estudante de Direito, vivia em Vila Nova de Gaia e, como tantos jovens portugueses, foi chamada para cumprir o Dia da Defesa Nacional. Para quem não conhece, o Dia da Defesa Nacional é uma jornada obrigatória, destinada aos jovens portugueses. A ideia é apresentar as Forças Armadas, explicar o papel da defesa nacional e aproximar os cidadãos mais novos das instituições militares. Para muitos jovens é um dia estranho. Não é escola, não é trabalho, não é serviço militar, é uma obrigação oficial. Vais, cumpres o programa, participas nas atividades previstas e voltas para casa. Era isso que devia ter acontecido com Ana Rita. Ela não estava ali porque procurava adrenalina, não tinha pago para fazer uma experiência radical, não estava a testar limites por vontade própria. Estava ali porque tinha sido chamada. E essa diferença muda tudo. Porque quando uma jovem entra numa estrutura pública, especialmente numa estrutura militar, existe uma expectativa básica. Aquilo foi preparado, aquilo foi testado, aquilo foi verificado. Uma pessoa comum não tem de saber calcular tensão de cabo, não tem de perceber de amarrações, não tem de olhar para um slide e identificar se os materiais cumprem normas de segurança. Ela confia no uniforme, confia no espaço, confia no procedimento, confia que, se o Estado a chamou para estar ali, o mínimo que esse mesmo Estado deve garantir é que ela sai dali viva. E é precisamente essa confiança que torna o caso de Ana Rita Lucas tão perturbador. O caso aconteceu a 20 de maio de 2011. Ana Rita estava no Regimento da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, durante as atividades do Dia da Defesa Nacional. Entre essas atividades estava um exercício de slide. Para quem olha de fora, um slide parece simples. Uma plataforma, um cabo de aço, um arnês, uma descida controlada de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Mas a simplicidade visual engana. No equipamento destes, tudo depende de detalhes. A tensão do cabo, o estado do material, a forma como o cabo é preso, a resistência dos pontos de fixação, a montagem dos serra-cabos, a verificação antes da utilização, a supervisão entre descidas e, sobretudo, a confirmação de que aquilo que funcionou para uma pessoa continua seguro para a próxima.
Porque segurança não é algo que se presume, segurança confirma-se. E é aqui que o caso começa a ficar mais inquietante. Ana Rita não foi a primeira pessoa a usar aquele slide. Segundo a imprensa, ela foi a 15ª jovem a fazer o percurso naquela atividade. Isto é essencial, porque não estamos a falar de uma estrutura que falhou imediatamente. Estamos a falar de uma estrutura que funcionou antes. Uma vez, 2 vezes, várias vezes, até deixar de funcionar. Que esse é um dos perigos mais silenciosos em qualquer sistema de segurança. Quando algo funciona repetidamente, cria uma sensação de normalidade. As pessoas relaxam, o procedimento parece validado, a atividade passa a parecer rotina, mas equipamento não parece seguro. Equipamento tem de estar seguro. Um cabo pode aguentar 10 descidas e falhar na 11ª, um sistema pode resistir por minutos e ceder no momento seguinte. Uma montagem mal feita pode não falhar no primeiro esforço, mas ir acumulando tensão até ao ponto em que já não há margem. E quando há jovens de 18 anos a participar, esta margem não pode ser pequena, tem de ser enorme, porque ali não há espaço para improviso, não há espaço para sempre se fez assim, não há espaço para confiar apenas no olhar. Quando o risco é queda, altura, velocidade e impacto, a segurança tem de ser absoluta. Chegou então a vez de Ana Rita. Ela subiu à plataforma, foi equipada, foi presa ao sistema. À volta havia a sensação de rotina. Outros já tinham feito o percurso. A estrutura já tinha funcionado. O exercício parecia controlado. Mas é precisamente isso que torna a cena tão dura de imaginar. Porque, para Ana Rita, aquele momento não devia ser perigoso. Devia ser apenas mais uma etapa de um dia obrigatório. Um exercício diferente, talvez assustador por alguns segundos. Talvez até divertido, mas controlado. Ela não tinha motivo para desconfiar. Não tinha como saber se o cabo estava no limite. Não tinha como perceber se a montagem estava correta. Não tinha como identificar se havia falhas invisíveis acumuladas na estrutura. Ela fez o que qualquer jovem faria naquele contexto. Confiou e iniciou a descida. As notícias publicadas referem que Ana Rita caiu de uma altura de cerca de 5 a 7 metros. Pode parecer pouco, quando comparado com outras tragédias de grande altura. Mas uma queda desta dimensão, sem controlo, sem preparação e em contexto de impacto direto, pode ser fatal. E foi. Ana Rita caiu. Foi assistida no local. Depois foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto. Mas não resistiu. Morreu nesse mesmo dia. Tinha 18 anos. Um dia que devia terminar com uma viagem de regresso. A casa terminou com uma família a receber uma notícia impossível. A filha que tinha saído para cumprir uma obrigação legal não voltaria mais. E logo depois da tragédia, o exército anunciou a abertura de um inquérito. Era o mínimo, porque a pergunta já não podia ser evitada. Se havia um cabo, se havia uma estrutura, se havia responsáveis, se havia uma atividade organizada, se havia jovens chamados pelo Estado para estar ali. Então alguma coisa tinha de explicar por que razão Ana Rita Lucas caiu. A investigação concentrou-se no equipamento, mais concretamente no cabo. Segundo notícias baseadas em perícias técnicas, o acidente foi atribuído à incorreta amarração de um cabo. A perícia da Universidade do Porto apresentou conclusões consideradas coerentes com o relatório anterior do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Traduzindo isto para linguagem simples, não bastava o cabo existir, não bastava o cabo estar preso, não bastava parecer funcional. A forma como estava preso, a tensão aplicada, o estado do material e a montagem tinham de obedecer a padrões de segurança. E segundo a perícia noticiada, havia problemas nesses pontos. O relatório apontou que a tensão do cabo, a tensão de rotura e a montagem com serra-cabos não estavam de acordo com recomendações técnicas. Também foi noticiado que o cabo usado na atividade estava ligado à propriedade do Exército desde junho de 1979, mais de 30 anos antes daquela manhã. Isto não quer dizer, por si só, que um cabo antigo tenha automaticamente de falhar. Mas levanta uma pergunta óbvia. Que nível de inspeção tinha sido feito? Que critérios foram usados para decidir que aquele material continuava adequado? Quem confirmou que o cabo podia ser usado numa atividade com jovens civis? E quem tinha a formação necessária para validar essa decisão? O cabo acabou por sofrer ruptura no momento em que Ana Rita fazia o percurso, por acumulação de danos provocados por tensão próxima da ruptura e por montagem incorreta do material. Este é o centro do caso.
Não é apenas a queda, não é apenas a palavra tragédia. É a possibilidade de que a falha tenha começado muito antes de Ana Rita subir à plataforma. Numa escolha, numa montagem, numa verificação insuficiente, numa cadeia de decisões em que cada elo dependia do anterior. Porque quando um cabo parte, ele não parte apenas no segundo final. A ruptura é o momento visível, mas a falha pode estar a construir-se antes, na tensão acumulada, na amarração, na forma como o cabo foi preso, na ausência de uma verificação rigorosa entre utilizações, na confiança excessiva de que, se funcionou para os outros, funcionaria novamente. E aqui surge uma pergunta simples, mas pesada. Se aquele equipamento precisava de conhecimento técnico específico para ser montado e verificado, quem tinha esse conhecimento? Durante o processo, alguns militares afirmaram não ter formação específica para montar ou verificar aquele equipamento. E isto abre outra pergunta. Se havia pessoas sem formação específica envolvidas no contexto da atividade, quem era responsável por garantir que alguém com essa formação tinha feito a validação final? Porque um slide não é uma brincadeira. É altura, é peso, é tensão, é velocidade, é metal sob esforço. É uma jovem suspensa num sistema que, se falhar, não dá segunda oportunidade. E quando falamos de uma atividade organizada num quartel, com jovens chamados por obrigação legal, a responsabilidade não diminui, aumenta. Se acompanha casos em que a verdade demora mais do que devia, inscreva-se no arquivo criminal. Aqui o foco não é transformar vítimas em choque, é entender o que falhou, quem devia responder e por que razão certas perguntas continuam importantes anos depois. Para a família de Ana Rita, o processo não era apenas jurídico, era humano. Era a tentativa de entender como uma jovem convocada para uma atividade oficial morreu dentro de uma estrutura que devia protegê-la. Os pais de Ana Rita manifestaram revolta com os procedimentos do Exército e com aquilo que viam como falta de condições de segurança. Também consideravam que havia mais responsabilidades a apurar. E este é o ponto mais sensível do caso. Porque existe uma diferença entre perda e resposta. A perda é irreversível. A resposta é aquilo que resta. Uma família pode nunca recuperar o que perdeu, mas precisa saber se houve erro, se houve negligência, se houve falha de procedimento, se alguém aprendeu alguma coisa com aquela morte. E quando a morte acontece dentro de uma estrutura pública, a pergunta deixa de ser apenas privada, torna-se coletiva. Quando o Estado chama um jovem, que nível de segurança deve garantir? Quando uma instituição abre as portas para atividades com risco, quem confirma que cada detalhe foi cumprido? E quando uma falha acontece, basta dizer que foi um acidente? Ou é preciso mostrar, ponto por ponto, o que foi feito para que nunca volte a acontecer? Em junho de 2015, o Estado português aceitou pagar 200 mil euros aos pais de Ana Rita, através de acordo em tribunal. Esse dado é importante, porque uma indemnização não é uma sentença criminal. Não significa automaticamente que uma pessoa específica tenha sido condenada, mas mostra que houve dano. Mostra que houve uma responsabilidade civil a ser resolvida. Mostra que a morte de Ana Rita não podia simplesmente desaparecer como uma fatalidade administrativa. Mas dinheiro não fecha uma pergunta moral. Uma indemnização reconhece uma perda. Não devolve uma filha. Não reconstrói uma manhã. Não apaga o momento em que uma família soube que Ana Rita tinha ido cumprir uma obrigação do Estado e não voltaria mais. E, sobretudo, não substitui completamente a necessidade pública de entender como aquele dano aconteceu. Porque se uma jovem morre numa atividade oficial, o mínimo que a sociedade espera é uma explicação clara. Não apenas condolências, não apenas inquéritos, não apenas linguagem institucional. Uma explicação. Quem montou? Quem verificou? Quem autorizou? Quem falhou? E por que razão aquele sistema chegou ao ponto de ceder, precisamente quando uma jovem estava suspensa nele? O processo chegou a tribunal. 4 militares foram acusados de homicídio por negligência com negligência grosseira. Mas o julgamento terminaria com uma decisão que precisa ser dita com clareza. Os 4 militares acusados foram absolvidos. Durante a leitura do acórdão, segundo a imprensa, a juíza-presidente afirmou que os militares julgados não tinham estado envolvidos na montagem do equipamento que estava deficiente e acabou por partir. Também entendeu que eles não negligenciaram as condições de segurança. Isto é importante.
porque um roteiro sério não pode transformar absolvidos em culpados. O tribunal decidiu, e essa decisão deve ser respeitada no relato factual, mas uma absolvição judicial não apaga necessariamente a pergunta pública sobre segurança. Ela responde a uma pergunta específica. Aqueles 4 arguidos, naquele processo, podiam ser criminalmente responsabilizados. O tribunal entendeu que não, mas há outra pergunta, mais ampla e mais desconfortável. Como é que um equipamento deficiente foi usado numa atividade oficial com jovens? Essa é a ferida do caso. Porque se o equipamento estava deficiente, se a montagem foi apontada como incorreta, se o cabo cedeu durante a atividade, se o Estado pagou uma indemnização à família, então o problema existiu. O que o tribunal decidiu foi que aquelas 4 pessoas, naquele processo, não deviam ser criminalmente condenadas por ele. E esta diferença é essencial. Não é a mesma coisa dizer não houve falha e dizer não se provou responsabilidade criminal daqueles arguidos. No caso Ana Rita Lucas, a tensão documental está precisamente aí. O sistema falhou o suficiente para uma jovem morrer, mas a responsabilidade criminal não ficou provada contra os militares julgados. A família ficou com a dor. O Estado pagou uma indemnização. O tribunal absolveu os arguidos. E Ana Rita ficou para sempre associada a um dia que deveria aproximar jovens das instituições, mas acabou por expor uma falha brutal de confiança. Talvez seja essa a parte mais inquietante. Não a ideia simples de um culpado, mas a possibilidade de que a responsabilidade estivesse espalhada por uma cadeia tão ampla que, no fim, ninguém tenha sido criminalmente responsabilizado. E quando isso acontece, a pergunta continua viva. Se todos os elos dizem que não eram o elo decisivo, onde estava o ponto de falha? Se o equipamento não estava seguro, quem tinha de garantir que estava? E se a resposta final é apenas uma indemnização, será que isso basta quando uma jovem de 18 anos morreu? Anos depois, quando olhamos para casos como o de Maria Eduarda no Brasil, a ligação não está no tipo de atividade. Uma era rope jump, outra era slide. Uma aconteceu numa ponte, outra num quartel. Uma está ligada a uma atividade privada. A outra passou por uma estrutura do Estado. Uma ainda está sob investigação. A outra passou por tribunal, perícias, acordo e absolvição. A ligação está na confiança. A pessoa que participa acredita que alguém verificou. Acredita que o equipamento está certo. Acredita que o risco foi controlado por quem tinha a obrigação de o controlar. E quando essa confiança termina em morte, a palavra acidente parece pequena demais. Porque há acidentes inevitáveis. E há falhas que só são chamadas de acidente depois de tudo correr mal. Ana Rita Lucas tinha 18 anos. Foi chamada para o Dia da Defesa Nacional. Entrou numa estrutura pública. Participou numa atividade que devia ser segura. E nunca voltou para casa. Para si, isto foi apenas um acidente inevitável? Ou foi uma falha de segurança que nunca devia ter acontecido? Escreva a sua opinião nos comentários. E se este caso lhe mostrou como certas histórias portuguesas não deviam ser esquecidas, deixe o like. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Partilhe este episódio com alguém que também acompanha casos reais, justiça e falhas institucionais. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no Arquivo Criminal. Aqui, reconstruímos crimes reais, casos esquecidos e histórias sombrias que ainda levantam perguntas, porque há casos em que a pergunta não termina quando o processo acaba. Às vezes, é aí que ela começa. Até o próximo vídeo.